Esse problema especificamente ofusca todo o brilho da Mercedes nesse ano de 2022. Quer entender exatamente sobre qual problema eu tô falando? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Mercedes, como todos sabemos, tem sido a equipe que mais tem sofrido nesse ano de 2022 da Fórmula 1. Não porque está em último lugar do grid, mas sim porque comparando com os outros resultados dos últimos anos da Fórmula 1, a gente sabe, o W13 é o carro mais ou menos da equipe dos últimos anos. E na verdade tem sofrido muito com diversas situações nas pistas. Mas aparentemente, praticamente todas essas situações, praticamente todos esses problemas têm uma raiz em comum, que é realmente de um problema específico do W13 e que faz inclusive com que seus dois pilotos, tanto Lewis Hamilton quanto George Russell, sofram muito nas mãos da equipe alemã. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações de fontes extremamente confiáveis e que inclusive já estão aqui embaixo na descrição. Mas antes eu já queria te convidar e lembrar você de deixar o seu joinha, deixar o seu like. Isso contribui demais para que esse canal continue crescendo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu like e se você ainda não for inscrito, não perca essa oportunidade. Já se inscreva e também ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar mais sobre esse problema que a Mercedes vem tendo e que realmente afeta um dos maiores pilotos da Fórmula 1 aí dos últimos anos, Lewis Hamilton. Os saltos no GP de Imola de Fórmula 1 da Mercedes, com toda certeza, foram os maiores desse ano de 2022. Parece que os GPs passam e isso acaba piorando nos carros tanto de Hamilton quanto de Russell. E acabou que nesse GP de Imola isso foi um problema perceptível até demais para quem é fã da equipe alemã. George Russell, inclusive, que foi o piloto que aparentemente sofreu menos com esse efeito, dava para ver que ele estava sofrendo muito ainda assim. E inclusive depois da corrida, ele começou a reclamar de dores nas costas e até mesmo no peito durante esse efeito aerodinâmico. Na verdade, parece que isso é insustentável dentro da equipe alemã e precisa ser resolvido o mais rápido possível. E Toto Wolff sabe que esse é um problema que a equipe mais sofre nesse ano de 2022. E esse problema, inclusive, acaba ofuscando todo o brilho da equipe alemã em todos os outros aspectos que ela é boa na pista. Aparentemente, o porpoising é a raiz de todos os problemas no W13. Olha o que Toto Wolff falou em entrevistas sobre esse problema especificamente da Mercedes. A questão fundamental que, de certa forma, ofusca tudo é que nosso carro quica mais que os outros. Por causa do salto, não somos capazes de andar onde deveríamos andar, e isso se espalha para essa configuração, aderência do pneu, etc, etc, etc. Acho que se superássemos o porpoising, desbloquearíamos muito desempenho do carro. Se não conseguirmos isso, há caminhos mais convencionais em termos de desenvolvimento, que ainda não tomamos. Quero dar tempo para essa decisão seja tomada de maneira adequada. Me parece realmente que o fenômeno do porpoising tem atrapalhado e muito a vida da equipe alemã. E para quem não entendeu, Toto Wolff, nessa entrevista específica, acabou falando inclusive sobre a possibilidade de levar para outros caminhos de desenvolvimento. E nas entrelinhas, na minha opinião, ele quis dizer basicamente levar para o plano B, ou talvez uma especificação B do carro da Mercedes. Para quem não se lembra, lá no GP de Barcelona, ou melhor dizendo, na pré-temporada em Barcelona, a Mercedes levou um carro bem diferente do que ela tem utilizado nessas primeiras corridas de 2022. Um carro que tinha principalmente um side pod muito maior. E para quem não se lembra, a equipe Mercedes sofreu pouco de porpoising, pelo menos comparada com esses últimos GPs lá no circuito de Barcelona. Aparentemente, aqueles side pods ajudavam bastante para que o assoalho ficasse de certa forma com as bordas mais rígidas e ajudavam, consequentemente, o time alemão a se livrar um pouco mais desse problema. Aparentemente, esse Zero Side Pods acabou contribuindo com a problematização do carro da Mercedes nesse ano de 2022. E aparentemente, Toto Wolff tem sim se perguntado se não vale a pena tomar outros caminhos de desenvolvimento. Talvez seja sim
retornar a esse modelo anterior utilizado na pré-temporada de Fórmula 1, onde os sidepods eram maiores, mas consequentemente perdiam um pouco mais em arrasto aerodinâmico. Esse efeito acabou pegando todo mundo de surpresa na pré-temporada, para quem não sabe, é claro. Justamente porque nos túneis de vento da Fórmula 1, a velocidade máxima que pode ser atingida é de aproximadamente 180 km por hora. Justamente por conta disso, o porpoising não começa a gerar efeito nessa velocidade. Apenas depois de 250 km por hora que esse fenômeno começa a acontecer e gera esses grandes problemas que equipes como Mercedes têm sofrido. Entretanto, as outras equipes da Fórmula 1 sofrem menos com isso, já que o grande problema em si é que o assoalho gera sim esse efeito solo, ou seja, acaba sugando um carro para mais próximo do asfalto. Mas as outras equipes criaram um método muito simples. Utilizando seus sidepods ou uma estrutura interna nessa parte do carro, elas são capazes de deixar as abas do assoalho um pouco mais rígidas e permitem que o ar passe com mais facilidade. Consequentemente, o assoalho dificilmente pega no chão e atrapalha a passagem de ar, o que diminui esse efeito aerodinâmico. A Mercedes, por ter esse conceito de Zero Side Pods, não tem essa oportunidade tão clara. Tem que usar hastes de metal que não são tão eficazes quanto as resoluções ou as soluções utilizadas pelas suas rivais. É claro que os engenheiros da Mercedes já tentaram sim outras soluções. Entre elas foi aumentar a pressão aerodinâmica ou o peso na parte traseira do carro, na intenção que a parte dianteira não ficasse tão próxima do solo, mas aparentemente isso não surtiu efeito. Mas Toto Wolff espera que os seus engenheiros ainda assim consigam conquistar alguma forma de manter o carro como ele está e, além disso, solucionar esse problema de porpoising. Justamente porque através desse problema a equipe precisa de forma desesperada aumentar a altura do carro. E com um carro mais alto, ela perde não apenas nas curvas, mas também nas retas por conta do aumento do arrasto aerodinâmico, o que diminui a velocidade de retas e, além disso, faz com que os carros percam em aderência nas curvas. Com isso, eles perdem muito em todos os sentidos. E segundo Toto Wolff, o que ele disse em outra entrevista, o carro da simulação é até 1 segundo mais veloz do que o carro da vida real da Mercedes. Isso significa basicamente que se a Mercedes conseguir solucionar o porpoising, ela andaria bem parecida com a simulação. E isso faria com que ela estivesse bem próxima tanto da Red Bull quanto da equipe Ferrari. Mas olha o que Toto Wolff falou sobre o futuro da equipe e o que ele acredita que pode acontecer confiando nos engenheiros da equipe. Acreditamos muito que a ciência que estamos aplicando no momento nos ajudará a abaixar o carro. É onde acreditamos que está toda a qualidade aerodinâmica, mas não conseguimos ainda desbloqueá-la por causa do assoalho. Se formos capazes de superar isso, significa que poderemos encontrar tempo de volta, senão precisamos ter outra ideia. E é justamente isso. Me parece que a Mercedes precisa se encontrar na pista, encontrar alguma outra solução, senão ela vai ter que voltar atrás e talvez colocar os sidepods que ela não gostaria de utilizar nesse ano de 2022, e inclusive um carro que não foi projetado para ser utilizado durante todo o ano, nesse ano especificamente. Com isso, acredito eu que essa possibilidade ou esse sonho de alcançar o título mundial em 2022 iria morrer junto com seus sidepods. Enfim, acaba que o sonho de muita gente pode sim acabar sendo destruído com o retorno do carro da pré-temporada de Barcelona. Mas pode chegar um momento em que a equipe Mercedes não tenha outra escolha a não ser fazer justamente isso e aumentar consequentemente o arrasto aerodinâmico do W13, por conta do efeito do porpoising que não poderia ser resolvido pelos seus engenheiros. É claro que para esse GP de Miami de Fórmula 1, o GP da semana que vem, a Mercedes já planeja trazer novas atualizações para o W13, na intenção justamente de diminuir o porpoising em seu carro. E aparentemente é a hora da verdade. Se ela conseguir diminuir, é bem provável que ela dispute sim por vitórias no decorrer desse ano. Mas se essas novas atualizações não funcionarem, aí diga adeus para a equipe Mercedes, porque é bem provável que ela já comece a focar um pouco mais no desenvolvimento do carro de 2023. Mas o que você acha disso tudo? Você concorda com o Wolff? Você acha mesmo que os grandes problemas da Mercedes são o porpoising ou existem outros?
É o chassi? É a pressão aerodinâmica? É o motor da equipe? Ou é outro problema? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e o que você acha que vai acontecer com a equipe também. Você acha que ela pode disputar por vitórias ou não? Comenta aqui que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito com toda sinceridade que Toto Wolff tem toda a razão quando ele diz que a raiz de todos os problemas da Mercedes nesse momento são sim o porpoising. Quando a gente analisa os dados, a gente percebe exatamente o que ele tem falado nesse sentido. Problemas em velocidades de retas, problemas em velocidades nas curvas e realmente tudo é um problema. George Russell consegue sim conquistar melhores velocidades nas curvas do que Lewis Hamilton, mas aparentemente é por conta do seu estilo de pilotagem. O carro continua péssimo também para o novato da equipe Mercedes. E além disso, me parece que a Mercedes tem sim a capacidade de melhorar. Me parece que ela teve uma leve melhora do início do campeonato até agora, mas ainda assim não foi uma melhora significativa suficiente para fazê-la disputar por vitórias de forma consistente na Fórmula 1. A gente vai precisar analisar principalmente esse GP de Miami de Fórmula 1 para ver se ela vai ou não ser capaz de fazer a diferença. Mas se não for, eu acredito que a esperança diminui muito para a equipe dos alemães. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, mesmo que ela seja discordante da minha. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer. E se você não for um inscrito, também se torne um piloto junto com a gente. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo, e claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!